legal, eu tô aproveitando mais um pouquinho esse momento aqui com vocês para poder apresentar mais uma parte do grupo que trabalha com a gente. Trouxe aqui dentro a Luísa, que também é obstetra, que trabalha comigo já há um bom tempo. A Aide, que todo mundo já conhece. A Mari também é GO, também trabalha com a gente. Então, na verdade, o que eu acho legal de poder trazer todo mundo para cá é saber que uma de nós vai estar no seu parto, né? Vai estar a carinha conhecida para todo mundo, então acho que fica muito mais fácil. E assim, dentro do nosso grupo, cada um acabou indo para um cantinho da GO, então eu e a Lu, a gente ficou mais com a parte de medicina fetal, obstetrícia, gestação de alto risco. A Mari e a Aide ficaram um pouco mais com essa parte da laparoscopia, da ístero, da vídeo, então acho que a gente conseguiu formar um grupo que a gente acaba se completando. Então, aproveitando que elas estão aqui, eu acho que um tema aqui é bem importante, né? A gente acaba tendo dificuldade um pouquinho assim no consultório. É sobre a esteroscopia, né? Para vocês falarem um pouquinho pra gente o que é a famosa esteroscopia, toda paciente. Vou pegar um ganchinho assim naquela paciente na pós-menopausa, pode ser? Então tá, aquela paciente na pós-menopausa que está fazendo reposição hormonal ou perimenopausa e que aí começa a sangrar de uma forma irregular. E aí, eu tenho que fazer esteroscopia nessa paciente? Se eu tenho que fazer, o que pode vir? E como é que eu faço com essas pacientes? Bom, a esteroscopia é a endoscopia do útero. Assim como existe a endoscopia para ver o estômago, existe a colonoscopia para ver o intestino, existe a endoscopia para ver o útero por dentro. Então, a indicação do exame é sempre quando a gente tem alguma suspeita de que possa estar acontecendo alguma coisa de errado ali no endométrio, que é a camada que reveste o útero por dentro, a camada que sangra. Né? Então, o ultrassom muitas vezes sinaliza pra gente que tem alguma coisa errada. Então, muitas das esteroscopias que a gente faz é por alterações percebidas no ultrassom. Mas, por exemplo, esse exemplo que você deu de uma paciente pós-menopausa que sangra, quase sempre a gente vai precisar investigar essa cavidade uterina com a esteroscopia, nem que seja pra gente descartar alguma alteração maligna e poder continuar, por exemplo, a fazer uma reposição hormonal com segurança. Às vezes que eu falo muito para os pacientes assim, lá no consultório eu faço transvaginal, não tem nada no ultrassom que me chama atenção, mas eu vou pedir a ístero para ter certeza de que não tem nada que eu tenha ou não esteja vendo, já que o ultrassom, né, pode... É uma tranquilidade para prosseguir com o tratamento. E o contrário também acontece bastante. Às vezes o ultrassom sinaliza que tem alguma coisa de errado, né? Aparece uma espessura endometrial alterada, ou então heterogênea. E quando a gente vê, a gente vai para a esteroscopia, na verdade, para investigar uma alteração que apareceu no ultrassom. Isso é bem comum também. Porque principalmente as alterações que a gente vê na ultrassonografia do endométrio, elas são bem específicas. Então a gente vê que tá diferente, mas a gente não consegue ver exatamente o que é. Então, assim, para falar de uma forma geral, as pacientes que têm alterações de sangramento, muitas vezes elas vão se beneficiar com a esteroscopia. É como se fosse um tirateima, o exame que vai de verdade definir o que está acontecendo. Nem que seja na maioria das vezes pra gente dizer que não tem absolutamente nada. Exatamente. E a gente tem a questão também da segurança, da gente, por exemplo, tá fazendo um tratamento hormonal e a gente precisar descartar outras coisas para continuar fazendo com esse tipo tratamento. de terapia. Agora o que elas ficam preocupadas é quando eu peço, por exemplo, uma esteroscopia no consultório, eu falo assim, mas eu tenho que fazer com anestesia? Tenho que fazer sedada essa esteroscopia? Não é obrigatório. A sedação não é uma obrigatoriedade. Claro que a gente sempre fala para elas que é muito mais confortável se você fizer sedada, isso vai te dar um conforto, mas não é obrigatório. A gente consegue sim fazer no consultório e no consultório, mesmo sem sedação, a gente tem manobras e jeitinhos que a gente consegue aliviar um pouquinho a dor da paciente. Lembrando que a dor é muito pessoal, né? Sim, então, tem paciente que vai tolerar muito bem, tem paciente que vai reclamar e a gente consegue também ali no consultório fazer algumas manobras que vão aliviar um pouquinho a paciente. Assim, vale a gente conversar com a paciente, a gente ver qual é o perfil da paciente, se é uma paciente que já está... Se é mais velha, se ela teve algum parto normal, os pacientes que tiveram um parto normal têm mais facilidade de fazer. Sim. Às vezes a paciente naquela fase de menopausa tem um colo muito atrofiado, eu deduzo, né? Que vai ser mais difícil. Paciente que está em vigência de reposição hormonal também tem mais facilidade de fazer sem anestesia. Uma coisa que é importante também, acho que para quem está pedindo e para gente quando vai pegar o exame, por exemplo, essas pacientes na menopausa que estão mais atrofiadas, o estrogênio, às vezes, como preparação para o exame, também facilita a gente na hora, né, de fazer o exame. Mesmo que ela faça uma reposição com transdérmico, que ela faça um período de uns dias antes vaginal, que ajuda também o conforto. Né, enfim, mas isso aí é essa troca entre o médico assistente, né, e quem vai fazer o exame e a paciente, né? A gente tem que conversar para decidir qual é a melhor situação para aquela paciente, né? Individualizar cada caso. Sim.
Então, na verdade, eu acho que o importante dessa conversa era isso, né? Tirar um pouco do mito em cima do medo que elas têm da esteroscopia, porque às vezes a gente quer aquela esteroscopia para complementar, muitas vezes elas acham quando a gente vai pedir, porque eu já acho que é câncer, né? Você tem certeza que é câncer? E não é possível, não, olha só, eu estou pedindo justamente porque eu quero continuar, seja lá uma reposição hormonal, com tranquilidade, e muitas vezes é uma lesão pré, você vai tirar ali, e aquilo provavelmente está resolvido. A maior motivo da gente fazer esteroscopia hoje em dia é uma suspeita de pólipo ou um pólipo endometrial. E é importante saber que na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, esses pólipos endometriais, eles vão ser benignos. Sim. É claro que na paciente pós-menopausa, essa possibilidade de malignidade é um pouquinho maior. Mas mesmo assim ainda é pequena, né? Então, mas é importante a gente investigar, né? Mandar para biópsia, para o estudo patológico, para ter certeza e poder prosseguir. E é um procedimento simples, ninguém precisa ter medo, não é nada de 7 cabeças, não. Tem uma paciente que eu pedi um risco cirúrgico. Ela não sabe de risco cirúrgico, não, mas eu tô pedindo porque ela realmente tinha outras comorbidades e é diferente, mas não pela gravidade do procedimento. Não, é um procedimento simples, rápido na maioria das vezes e que não é para ter medo, assim. Eu acho que o objetivo desse bate-papo era esse, tornar um pouquinho mais claro para todo mundo o que é a famosa esteroscopia que a gente pede com certa frequência, né, na nossa rotina ginecológica.